Tem um papo com a doutora Maria Reis agora sobre prevenção de saúde mental na empresa. Isso aí, só para alertar você que está acompanhando o programa, tem lei no Brasil, é a NR1, que vai ser fiscalizada a partir de maio agora em todo o Brasil. Pelo menos é o que o governo está falando, né? Se vai cumprir, a gente não sabe, mas pelo menos o governo vai fiscalizar aí sobre a NR, essa norma aí. Doutora Maria Reis, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlos Moreira, bom dia, ouvintes, estamos aí, né? Eu bato na tecla porque às vezes alguém não ouviu ainda. NR1, o que é e por que vai ser fiscalizado? A NR1 significa Norma Regulamentadora número 1. Ela é editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, por um órgão federal, né? E essa NR1, ela já existe, como eu já afirmei aqui em momentos anteriores, ela já existe há mais de 40 anos. Porém, as empresas têm trabalhado com a NR1, cumprindo aquelas questões ligadas aos riscos de saúde biológica, como riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos. Então, por isso que se trabalha muito, né, até então, a questão da insalubridade, da periculosidade, da ergonomia. E agora, a inovação trazida pela NR1 é referente à obrigatoriedade de as empresas, do comércio, todos aqueles que têm empregados, precisam fazer um trabalho ligado à saúde mental dentro da empresa, Carlos. Essa é a inovação trazida pela NR1. É um trabalho de prevenção, não é isso? É um trabalho de prevenção e de correção caso tenha algum risco que já esteja causando algum problema. Por que a gente fala de correção também, Carlos? Porque a empresa, ela precisa fazer um diagnóstico para identificar o seu ambiente, para identificar fatores dentro do seu ambiente que porventura possam causar danos à saúde mental dos empregados. Então, por exemplo, horas extras em excesso, um assédio moral, assédio sexual. Inclusive, outro dia eu citei, tem uma empresa que a gente tem trabalhado e tem muitos caixas, tem uns 40 caixas, sabe? E os caixas, foi identificado, por exemplo, um assédio sexual muito repetitivo nos caixas, de pessoas que nem são da empresa, de iniciativa de pessoas que nem são da empresa. Então, é preciso tratar isso. Eu posso mexer com aquela pessoa que nem é da empresa, um cidadão? Em princípio, eu não mexo, mas eu posso tratar dentro da empresa como deve lidar com aquilo, aquela questão de denúncia, aquela questão de conversar sobre isso, aquela questão de como lidar com esse tipo de coisa estando neste posto dentro da empresa. Então, tem vários fatores que a própria NR1 traz, que são considerados fatores que possam gerar transtornos mentais ou disfunções psicológicas no empregado. E hoje as questões de saúde mental estão, assim, muito acirradas, né, no Brasil e no mundo, de uma forma geral. Fala-se muito no burnout. O que é isso e qual que é a relação com esse ambiente de trabalho? Burnout, na verdade, é chamado de síndrome de burnout, não é isso? E a síndrome de burnout é um adoecimento em que a pessoa passa a ter transtornos, desequilíbrios em relação à questão da saúde mental em decorrência de estresse contínuos. Então, Burnout é uma série de itens, então. Na verdade, aquilo que é considerado uma síndrome, Carlos, é importante observar que é porque tem diversas características, diversos sintomas. Então, seria distúrbio emocional crônico, decorrente, um esgotamento total, um estresse intenso e contínuo na pessoa. Com isso vem o quê? Exaustão física, exaustão mental extrema, desmotivação, diminuição da vontade de tudo. Vontade no trabalho, vontade em casa, da vontade de uma forma geral. Então, você observa que podem surgir dentro do burnout sintomas como, por exemplo, pode estar caracterizada ali uma depressão, pode vir dentro do burnout uma síndrome de pânico. Então, são várias questões. Por isso que a gente costuma dizer que a síndrome de burnout, ela se apresenta sob 3 dimensões.
Seria uma chamada de esgotamento mental, emocional, quando a pessoa está sem energia, ela começa por aí, está esgotada, ela só identifica que ela está muito cansada, sem energia, um cansaço acumulado. Depois já vem uma segunda fase, por isso que o diagnóstico tem que observar todas essas dimensões, que é uma segunda fase que a gente chama de despersonalização. A pessoa passa a ficar distante, não quer participar das coisas da empresa, na família, no mundo de uma forma geral. A pessoa passa a estar fria no trabalho, indiferente a tudo, simplesmente aceita, mas não é porque concorda ou porque discorda, mas simplesmente vai, tipo assim, deixa a vida me levar, porque a pessoa começa a ficar sem posição, sem postura própria. E tem uma terceira fase, que é a fase da baixa realização pessoal. A pessoa já está num nível tão alto do adoecimento que ela tem uma baixa realização pessoal. É a sensação de que é fracassado, de que não dá conta, de que é um inútil, que nada adianta fazer. Então, as demandas, na verdade, o que é isso? As demandas da vida, as demandas do trabalho, excedem a capacidade que a pessoa tem de resolver aquilo, ok? Então, assim, você quer saber, por exemplo, qual que é a relação que isso tem com a NR1? Qual a relação que isso tem, que o burnout tem com o trabalho, com o ambiente laboral? É o seguinte, a Organização Mundial de Saúde já considera burnout como um adoecimento ocupacional, associado especificamente ao trabalho. Nós sabemos que tudo isso que eu acabei de falar está associado sim ao trabalho também, mas a vida de uma forma geral tem deixado as pessoas muito transtornadas, muito estressadas, muito desequilibradas, não é isso? Mas ela foi classificada no CID-11, né? CID é o código, né, de adoecimento, número 11 no Brasil, inclusive considerada como uma doença ocupacional desde 2022. Então, assim, a prevenção e os cuidados em relação a burnout estão totalmente incluídos também nestes programas que as empresas têm que desenvolver, têm que implementar, né, a partir da NR1, para evitar, porque você imagina você ter um empregado com burnout. Ele não vai render, ele não vai produzir, ele não vai querer nada, vai ter um índice de absenteísmo muito grande, de faltas no trabalho, porque ele não está feliz, porque ele não está se entendendo, né? Então o programa inclui, inclusive, a prevenção a burnout. Estou batendo um papo com a doutora Maria Iris, falando aí sobre a prevenção de saúde mental na empresa, que o governo vai começar a fiscalizar agora através da NR1. E eu gostaria de saber agora, doutora, por que o governo inclui esses riscos aí psicossociais nessa norma agora, e tem a ver com o aumento de problemas mentais depois da pandemia ou não? Sim, Carlos. A inclusão dessa obrigatoriedade na norma, ela vem principalmente depois da pandemia, porque teve um aumento crítico de adoecimento mental no país e no mundo, né? Na verdade, não é só no Brasil, uma realidade do Brasil, não. Estresse, o índice de estresse no Brasil é sem precedentes. Só para você ter ideia, a própria Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ela já fez pesquisas estatísticas e entende que lançou, aliás, esses dados, mostrando para nós que 30% dos trabalhadores no Brasil têm burnout, já diagnosticado com burnout. Aí você imagina aqueles casos em que a pessoa... Muito grande, hein? 30%? 30%. Muito então grande. É um índice altíssimo. Por quê? Porque é um adoecimento meio que silencioso. Você vê o empregado está diferente, você vê que alguém da sua família está diferente, está com um comportamento diferente, mais quieto, mais calado, ou o contrário, né? Mais ansioso, mais estressado, xingando muito, reagindo muito à vida. Mas você pensa, isso é dele, e isso é um adoecimento. Nós tivemos um aumento de afastamentos em 2023, que aumentou em 236% em relação a 2022, e eu estou falando de adoecimentos ligados à saúde mental. Eu não estou falando de quebra-perna, de glicose alta, de diabetes, não estou falando desses adoecimentos biológicos. Esse aumento de 236%
que aconteceu lá em 2023 são dados lançados pelo INSS, pela Previdência Social. Por quê? Porque os dados chegam lá, porque os afastamentos de mais de 15 dias, eles são registrados pela própria Previdência Social. O Brasil, Carlos, é o segundo lugar no mundo em burnout, em índice de burnout. E é comprovado, implantando esse programa aí, consegue diminuir esse... Todo trabalho é trabalho de formiguinha, Carlos. Nós estamos criando uma cultura de saúde mental no Brasil tem poucos anos, tem pouco tempo. Se você observar bem, são poucas pessoas que falam sobre saúde mental, que falam sobre os cuidados com o sono, que falam sobre a comunicação não violenta, né? Que quando eu me comunico gritando, reagindo à fala do outro ou aquilo que eu vi, na verdade eu estou expondo uma dor emocional minha, eu estou expondo entre aspas, adoecimento meu. Então, hoje que nós estamos falando sobre saúde mental, mesmo porque nós estamos aprendendo muito que se você desenvolver uma boa saúde mental, se você caminhar rumo a uma boa saúde mental, obviamente a saúde biológica melhora também, né? Se você entender como é que funciona o efeito placebo, você vai perceber muito claramente que nós temos um poder mental, nós temos uma capacidade mental de reduzir dores, de reduzir inflamações, de reduzir adoecimentos. Tá? Tanto é que quando se faz uma pesquisa para um medicamento, por exemplo, os laboratórios fazem, eles fazem um teste, né, que a gente fala do teste científico duplo cego randomizado. O que significa isso? Significa que eles vão pegar, por exemplo, vai lançar um medicamento no mercado. Eles dão ali, fazem experiência com 100 pessoas, 50 pessoas eles aplicam ou dão para tomar efetivamente o medicamento produzido por eles, e outras 50 pessoas eles entregam aquilo que é uma cápsula de, sei lá, de qualquer coisa, de nada, uma cápsula de nada, né? E nos testes, esses testes que são feitos pela própria ciência biológica da medicina, dos laboratórios de medicamento, eles demonstram que em torno de 40% daquelas pessoas que tomaram cápsula de nada também se curam, somem aqueles sintomas. O que isso demonstra? Que nós temos um poder da mente muito forte. Se a gente acreditar que a gente é, a gente é. Se eu acreditar que eu sou incapaz, se eu acreditar que eu sou feia, se eu acreditar que eu sou impotente, eu sou mesmo. Mas se eu acreditar que eu tenho poder, que eu tenho qualidade, que eu sirvo a humanidade, que eu sirvo a minha família, eu sirvo mesmo. Então, assim, esses adoecimentos, quando você pergunta assim, será que isso resolve mesmo? Nós caminhamos o tempo todo para resolver coisas. Você resolve o problema do seu empregador fazendo aquilo que é sua função. Mas você precisa aprender a resolver o seu problema de estar bem ao fazer para o seu empregador. Esse programa de prevenção de saúde mental na empresa, através da NR1 aí, será cobrado agora a partir do final de maio, não é isso? 26 de maio já tem a fiscalização. Eu gostaria de saber, para os empresários, comerciantes, quem tem um tipo de negócio, que tem funcionários aí, quais são os primeiros passos para implantar esse programa na empresa lá, no negócio dele, e para evitar a multa, né, no Ministério do Trabalho, problema com a Justiça aí? Sim, como eu disse, nós precisamos mesmo, além da questão da obrigatoriedade legal, né, nós precisamos mesmo desenvolver essa cultura de saúde mental dentro da família, nos relacionamentos, no mundo, no trabalho, correto? E como é que o empregador precisa fazer isso? Primeira coisa, que como eu já disse em outros momentos, ele tem que fazer um diagnóstico de riscos psicossociais, identificando as possibilidades de adoecimento na empresa dele. Então ele tem que fazer isso. Obviamente, se ele não tiver um profissional, ele tem que contratar alguém, uma empresa, que possa fazer esse trabalho, fazer esse diagnóstico. Feito o diagnóstico, tem que ter um programa, tem que implementar um programa de prevenção. Tem tempo, tem prazo ou é contínuo?
o programa ele tem que ser continuado, assim diz a norma. Então, por exemplo, é claro que não pode tomar esse programa, tomar todo o tempo do empregado, mas é preciso estruturar um programa que seja condizente com a realidade dessa empresa, para que esse empregado tenha uma vez por mês, se a empresa entender que pode ser a cada 15 dias que seja, mas tem que ser um programa anual continuado e que ele possa apresentar documentação, comprovações, filmagens, gravações, fotografias daquilo que está sendo feito em benefício da saúde mental de seu empregado. Assim é que ele vai evitar as multas do Ministério do Trabalho e Emprego, os processos judiciais com pedidos de indenizações, que infelizmente são as consequências mais graves que possam atingir esse empregador. Olha, quem não tem o profissional fazer isso aí, você, claro, faz, outras pessoas fazem também. Contato com você qual que é? Nós somos da Bem Viver Saúde Mental Limitada. É uma empresa que é formada por um pessoal da área da psicologia, então essa questão de relacionamentos, essa questão do comportamento humano, das dores humanas, das emoções, né? E a gente tem uma experiência nessa área empresarial justamente pela questão do trabalho em grupo, né? Com pessoas ligadas à saúde emocional, à saúde mental, mas em grupo. Então, aquele que se interessar em contratar os serviços, ligar, e ter o WhatsApp também, que é o 319-8331-4071. Tá? E nós estamos localizados ali na rua Dom Pedro I, número 35, bairro Castelo, aqui em João Monlevade. Só para finalizar, para te contrair agora, o Cruzeiro estava na lanterna do Campeonato Brasileiro, perdendo para todo mundo aí. Rony Alcântara chega deprimido, calado, chorando. Tal. Aí o Cruzeiro ontem resolveu ganhar. 3-0 do Vitória. Hoje ele está mais alegre, satisfeito, chegou pulando, mexendo com a equipe aqui. Faz parte do burnout, não, né? Não faz parte do burnout, mas é aquilo que ele acredita que é, tá vendo? Ele está acreditando que está tudo solucionado, mas outras coisas virão. Então tá bom. Obrigado, hein? Semana que vem nós falamos de novo, tá, doutora Maris? Ok, Valeu. um abraço para todos, um bom dia. Aí, falamos com a doutora Maria sobre prevenção de saúde mental na empresa, que você tem que implantar esse programa aí no seu negócio.